Senhor Deus grande e poderoso. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que nós temos a dádiva, o privilégio, a proteção, meu Deus, de começarmos na Tua presença e na Tua casa. De fazermos aquilo que o Senhor aprova. Como é bom saber que o que nós estamos fazendo, que onde nós estamos, que o tipo de companhia que nós temos ao nosso redor, que o tipo de obra, de atitude que nós temos, meu Deus, o Senhor aprova, o Senhor se agrada, que é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu não tenho dúvida, meu Deus, de que neste primeiro dia da semana, o lugar que o Senhor mais nos quer ver é na Tua casa. É tendo esse trabalho, essa entrega, esse derramamento, de vir até o Senhor, de apresentar ao Senhor, meu Deus, as nossas primícias, o começo da nossa semana, sendo marcado pela Tua casa. Nós ouvindo a Tua palavra, recebendo direção para cada passo que nós devemos dar, para cada atitude, para cada decisão que nós devemos tomar, para nos posicionarmos de forma que o Senhor aprove, de forma, meu Deus, que o Senhor nos abençoe. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos. Cada falha, cada erro, cada, meu Deus, injustiça, cada maldade tem acontecido na nossa mente, com pensamentos que o Senhor reprova, tem acontecido com sentimentos que nós alimentamos quando podíamos ter ali parado, barrado, dito não para nós mesmos, não, meu Deus, para nossa carne, não para coisas velhas que lá atrás, meu Deus, já nos detiveram, já nos prenderam, e que o Senhor nos dá a palavra, a verdade. O Senhor nos envia o novo. Se nós não estamos vivendo e recebendo o novo, é porque nós não cremos, não é porque o Senhor não fez, não é porque o Senhor não nos deu, mas porque nós não cremos. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, venha ao nosso encontro, derrama sobre nós do Teu poder, traz, meu Deus, até nós a Tua bênção. Eu declaro, meu Deus, que cada pessoa que teve o trabalho, o cuidado, o capricho, meu Deus, com a sua semana, de vir até a Tua casa, de começar, meu Deus, na Tua presença. Eu declaro que não seja a mesma coisa, que não seja a mesma semana, que não tenha o mesmo resultado, que não tenha, meu Deus, o mesmo tipo de experiência que aqueles que não começaram, mas que haja a cobertura, a proteção, a bênção, meu Deus, e a confirmação do Senhor em cada uma das nossas obras. Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha ao nosso encontro hoje, agora, que o Senhor, meu Pai, fale conosco, que o Senhor derrame poder e unção, e que cada um, meu Deus, ao final deste culto, desse trabalho de fé, que termine melhor do que começou, se voltando para a direção certa, fazendo a coisa certa, dando ao Senhor mais condições e recebendo do Senhor também mais condições, meu Deus, para viver a vida dentro da promessa que o Senhor nos faz. Eu te agradeço pela vida, te agradeço por termos conhecido o Senhor e pelo Senhor estar, meu Pai, hoje conosco, porque o Senhor sempre esteve à nossa disposição, mas nem sempre nós te buscamos como agora te buscamos. E eu te agradeço por hoje, por esse tempo da nossa vida, ser um tempo que nós não só te conhecemos, mas te buscamos, porque sabemos que esse é o melhor caminho. Para nós, na verdade, esse é o único caminho, porque nós sabemos que não há outro caminho para o Senhor. E eu te agradeço pela vida, pelo dia de hoje, te agradeço pela saúde, te agradeço pelas condições que nós tivemos para chegar até aqui. E declaro, meu Deus, que tudo como está hoje o Senhor multiplique,
que o Senhor aumente e que o Senhor nos dê muito mais, porque se com pouco fomos fiéis, que o Senhor, meu Pai, nos promova e nos coloque em muito mais, para fazermos e realizarmos ainda mais pela Tua obra e para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023. A unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor. Diga: eu governo. Diga: eu governei, eu governo e eu governarei todo este ano. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Lembre-se, e para ser redundante, lembre-se e não se esqueça disso. Ontem ainda, num pedaço do trabalho que a gente teve dos homens, parte da mensagem falava de Sadraque, Mesaque e Abednego. E presta atenção nisso, se isso fala alguma coisa com você, já pega, não é nem a palavra de hoje, mas fala. E quando essa parte foi, toda vez na verdade, toda vez que essa palavra ela é pregada, eu lembro de algo que acontecia comigo. Qual palavra? Está escrito que quando Sadraque, Mesaque, Abednego, todo mundo, né, o Nabucodonosor, também conhecido como o homem que mais já teve poder sobre a terra, um homem só. Porque ele foi construindo, não construindo, ele foi conquistando um império que por onde aquele homem passava, ele dominava. Ou aquele país, aquele rei, aquele governante daquela nação que ele estava enfrentando, se rendia a ele, ou ele ia tomar aquela nação à força. E aí era muito pior. E muitas vezes ele nem tinha clemência, mesmo às vezes se rendendo o líder daquela nação, como aconteceu, por exemplo, com o líder de Israel, que foi cego, né? E se tornou ali um servo. Mesmo sendo o rei ali, não oferecendo resistência. Porém, esse homem, em determinada época, construiu uma estátua de ouro, né, revestida de ouro pelo menos, de 27 metros. Mais do que um prédio de 10 andares. Olha o tamanho da estátua. Olha o cuidado, o trabalho que esse homem teve. Mandou erguer a estátua, e a estátua, todo mundo depois, os seus servos disseram, quando tocar os instrumentos, né, um monte de instrumento ali, flauta dupla, saltério, harpa, um monte de instrumentos. Lá em Daniel 3, depois você lê. Quando tocar os instrumentos, todo homem, mulher e todos os povos de línguas e nações deverão se prostrarem e adorarem a imagem que o Nabucodonosor criou. Aí está escrito que havia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tocaram os instrumentos e todo mundo, imagina um lugar ali, imagina uma imensidão de gente, milhões de pessoas ali reunidas, tocou os instrumentos e todo mundo se prostrou, menos os 3. Aí alguém viu e falou, Nabucodonosor, tem 3 jovens aqui que o senhor colocou num cargo importante, o senhor colocou eles como administradores da Babilônia e eles estão te insultando, porque eles não se prostram diante da imagem que o senhor criou. Aí aqui agora que começa a parte que eu quero que você escute. Nabucodonosor falou, chama eles aqui. Agora sou eu com eles. E o Nabucodonosor disse assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu ouvi aqui agora que tocou os instrumentos e vocês não se prostraram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar de novo tocar os instrumentos só para vocês agora.
Olha o quanto que eu estou sendo generoso, hein? Eu nem vou ficar aqui com o que eles estão me dizendo, mas eu mesmo agora quero conferir isso. Vou mandar tocar os instrumentos e eu espero que vocês se prostrem, porque é o melhor para vocês, né? Porque caso realmente se confirme que vocês não se prostrarem, eu mesmo agora estou dando ordem, vou lançar vocês na fornalha de fogo. Na fornalha, aliás, ardente. Os 3 jovens ouviram Nabucodonosor e disseram assim, olha, ô meu senhor, se o senhor tocar os instrumentos, nós não vamos nos prostrarmos. E o senhor pode nos lançar na fornalha, porque o nosso Deus tem poder para nos livrar. E Ele nos livrará. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de Ti. Aí esse ponto foi o ponto, toda vez que eu ouço, eu prego, eu falo, eu lembro de mim. E eu quero que quem aqui já viveu isso, eu quero que você se liberte hoje disso. Está escrito assim, que quando eles falaram isso, o Nabucodonosor ficou tão irado, ficou tão... Sabe quando a pessoa ela fica assim, numa maneira que ela não consegue esconder, está escrito, ele ficou tão irado que o seu semblante mudou. Então ele fez, imagino eu, aquela cara de reprovação, de quem não gostou, de quem não estava contente, satisfeito com aquilo. E esse é um ponto que me lembra, na minha infância, me lembra meu pai. Eu costumava dizer isso até com orgulho, né? Mas era orgulho, hoje não é mais. Eu lembro que meu pai, às vezes, do jeito que ele olhava, do lado que ele olhava para mim, ali eu já sabia o que ele estava querendo dizer, para o presente e para o futuro. Então, não estou falando de um olhar de alegria, né? Ô, filho, ô, que maravilha. Mas sabe aquele olhar? Eu sabia já, eu pensava, não pensava isso, que eu não tinha essa fé, né? Mas hoje, aquele semblante, isso, eu aprendi a lidar com meu pai, quantas vezes que eu estava num lugar, na casa de parente, por exemplo, ou na escola, uma situação da escola que tinha alguém falando, né? E olha que eu nem fui o filho que dei trabalho para o meu pai, não fui o que dei mais trabalho para o meu pai. Mas do jeito que ele olhava, aquilo me intimidava. Não era uma questão de respeito, era intimidação. Está entendendo? Não era, olha, eu admiro, olha, é o meu exemplo, olha, eu quero ser igual a ele, então vou fazer, deixa eu seguir. Não, era intimidação. Porque respeito vem de admiração. Intimidação vem do quê, gente? Medo. Está entendendo? Então, assim, se está olhando desse jeito, imagina se fizer o que está ameaçando. Está entendendo? Então, só que uma coisa é quando você está ali com seu pai. Você está ali, você olha, aquilo te causa, né, um medo, um temor, não vou arriscar, não vou passar daqui, que eu não quero provar dessa consequência, não quero viver isso. Só que depois, eu deixei de conviver com meu pai com 15 anos de idade. Conviver ali, morar na mesma casa, eu falo. 15 anos ali já, praticamente, eu só dormi em casa, e com 16, aí eu já saí de casa, né, e não vivia mais com ele. Então, via meu pai uma vez a cada 15 dias, depois vai aumentando uma vez por mês, depois, às vezes hoje chega de não ver meu pai no ano, né, pessoalmente não. Só que isso trouxe a herança. Qual a herança? Eu era uma pessoa que numa situação dessa, talvez, eu até, por uma convicção minha, por uma
vontade minha, talvez por um conhecimento meu, até era capaz de falar assim, não vou. Não vou me prostrar, não vou me submeter, e podia vir ali o sátrapa, o soldado, você vai fazer isso, vai acontecer isso com você e tal, não vou. Mas, quantas vezes que o semblante de uma pessoa mudava e também mudava uma decisão minha? Quantas vezes que eu menti para que alguém ficasse melhor? Quantas vezes que eu passei por cima de mim, passei por cima do que eu sabia, passei por cima do que eu acreditava, porque alguém mudou o semblante? Quantas vezes que eu deixei de fazer uma coisa que eu deveria ter feito, porque alguém mudou o semblante? E tem muita gente até hoje, que talvez com coisas até mais duras na vida, pressões de verdade, resistem, seguram. O não continua sendo não. Não faço, não vou, não cedo. Mas o calcanhar de Aquiles de muitos é um semblante. Quanta gente está deixando de fazer o que deve fazer para ver um rostinho feliz? O rosto do cônjuge. Eu ia falar isso aqui para a minha mulher, eu vi que a minha mulher começou a mudar o semblante dela, eu nem falei mais. Eu ia falar tal coisa para o meu marido, mas eu vi que ele começou já a mudar a cara dele, eu nem continuei. Gente, isso aqui eu não estou falando só para o semblante do mal, não, o semblante de reprovação. Mas quantas pessoas são escravas, não tem vida mais, não tem identidade espiritual, não tem identidade emocional, não está fazendo as escolhas certas, as melhores escolhas, porque tem que manter determinados semblantes felizes. E quanta gente que não lida com o semblante da reprovação. Então, quantos pais que não falam não para o filho, porque o filho fica triste, não quer comer, fica emburrado, e aí eu estou falando da autoridade se submeter a quem está debaixo da autoridade. Está certo isso? Mas a gente vê muitos pais hoje vivendo assim. Quantos que no trabalho, que na sociedade, quantas pessoas que ainda estão naquela condição de subcultura, por quê? Porque é um semblante ou vários semblantes daquele grupo que pertence, que está vendo todo mundo esperar a pessoa seguir o mesmo fluxo. Então, não, mas porque se eu não fizer junto, se eu não estiver lá com os meus amigos, se eu não fizer isso igual todo mundo está fazendo, vão me excluir. Que excluam. Eu quero que você se faça agora essa pergunta e dê uma resposta para você mesmo. Não precisa falar, não precisa se manifestar publicamente, mas aí no teu íntimo. Que nível você hoje, se você perguntar para mim, se eu estiver com a minha mulher, se eu estiver com a minha filha, se eu estiver com o meu pai, se eu estiver com uma pessoa que eu estou atendendo na igreja, se eu estiver numa loja, se eu estiver com um estranho, que nível da afeição daquela pessoa tem poder de alterar uma decisão minha? De 0 a 10. 0. Hoje eu sou liberto disso. Hoje, assim, se eu tenho uma convicção, se eu não sei algo, eu vou dizer, eu não sei. É igual quando alguém me pergunta de sonho. Eu sempre falo, eu não tenho o dom de revelar, de interpretar os sonhos. Então, às vezes alguém, eu tive um sonho, uma coisa assim, tá falando, eu não tenho isso. Eu não sei. Está entendendo? Quantas vezes que eu falei para uma pessoa, eu não sei, a pessoa talvez pelo título que tem, né? O cara é um bispo,
Ele deve ter feito todos os cursos que existem, de tudo que é espiritual que existe. Então, deve ter algum curso que fala que se a pessoa sonha com borboleta, significa tal coisa. Se sonha com cobre, significa outra. Se sonha com uma pessoa nova, significa tal coisa. Se sonha com um velho, tal. Entendeu? Se tivesse esse curso, eu também não faria, porque eu não acredito. Eu acredito que isso é um dom de Deus. E acredito que pouquíssimas pessoas tenham esse dom. Entendeu? Então, assim, eu sei que eu não tenho esse dom. E como eu não acredito que isso se aprenda, né, por experiência, que alguém escreve ali que é, então quer dizer que é, eu não acredito. Porque nem a Bíblia mesmo, você vê que um sonho e o outro bate os significados. Já percebeu? Não é uma coisa didática que você aprende. É dom, e tem coisa que tem dom. Então, quantas vezes que vieram pessoas falar comigo, eu falei assim, olha, eu não posso te responder isso. Eu não sei o significado, eu não tenho eu não sei interpretar isso aí. Isso parece que significa algo ruim, porque foi assim. Pode significar algo bom, porque você está falando isso e tal, mas eu não sei. Às vezes você vê a pessoa desapontada. Sabe quando você percebe que a pessoa na tua frente ali está falando algo que ela esperava, ela tinha uma expectativa, ela fica desapontada. Não tem isso aí às vezes? Você fala a pessoa, não sabe? Mas assim, aquele não é não sei mesmo. Não sei. Não entendo. Não, isso não é meu. Não posso te ajudar. Quantas vezes a gente que é casado sabe? O não é uma certeza no casamento. Você pode saber, todo dia você acorda tendo um não do teu cônjuge para alguma coisa. Isso é uma regra. Agora, tem não que pode virar sim, né? Vamos fazer isso comigo? Não, tá bom, já sabia. Agora, pode ser que vire um sim. Pega tal coisa para mim? Vamos em tal lugar? Não. Pode virar um sim? Pode. Às vezes não vira. Quantas vezes que o não é meu? Quando é possível, quando vai ser bom para todo mundo, quando vai ser uma bênção, vamos, sim, ok, eu topo. Mas quando eu sei que não, que aquilo não tem por onde, que aquilo não vai ser bênção, que aquilo está passando por cima de algo que é maior, com um semblante ruim, a cara fechada, não. Não. E eu sei, eu estou falando isso, porque ontem eu lembrei ainda dessa fase, digamos assim, da minha vida, e eu lembrei o quanto que isso é realmente uma escravidão, uma prisão. Pessoas que decidem coisas, pessoas que deixam de decidir por conta de semblantes. E toda vez, né, eu lembro, mas nem sempre eu falo dessa parte, mas quando eu lembrei eu vi a passagem, li a passagem, está escrito, e o Nabucodonosor, quem era Nabucodonosor, gente? O homem mais poderoso da terra. Sabe, não é aquele teu superior no trabalho, que é uma questão temporária. Não é aquele teu amigo, que faz muita coisa junto, não é teu cônjuge, que no final vai acabar te perdoando por aquele momento. Era o homem que estava com a vida daqueles 3 jovens na mão dele, dizendo, eu posso matar vocês agora, eu posso acabar com vocês agora. E a Bíblia diz que ele ficou tão irado que o semblante dele mudou, quer dizer, de repente ele estava lá, contemplando aquela estátua de 27 metros, aquela coisa tal, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou dar uma chance, e eles falaram, não vamos nos prostrar. Ele, quê? Vocês não vão? Não, nós não vamos. Isso aqui, para alguns, tem que ser uma meta sua, para essa semana já. Eu não vou ser a pessoa mais que vou me curvar diante de cara feia. Sabe o que é cara feia? Não é que a pessoa é feia, é o semblante fechado. Sabe por que eu digo isso para você? Tem gente que talvez você não saiba, mas que te manipule dessa forma.
que toda vez que quer algo, já viu a sua fraqueza, o que faz? Fica emburrada. Fica muda. E aí não é só o semblante, né? A maneira de falar, a maneira de tratar. E a gente não pode viver para atender às expectativas das pessoas. Se elas estão esperando que a gente seja algo para elas igual. Estou dizendo para você. Quantas pessoas que já vieram assim, tinham certeza, eu vou lá, eu vou perguntar, e vai ter uma resposta assim, quase que algo desenhado. E não. E eu sou muito tranquilo e seguro para falar. O que eu sei, o que eu não sei. Fala, você sabe? Não, isso eu não sei. Isso eu não entendo. Esse assunto aqui, não faço ideia. Isso aqui eu entendo, isso aqui é assim. Eu estava querendo isso aqui. Isso não é bom. Se você tem uma chance de quebrar a cara, de dar errado, disso aí ser um fracasso. Não, mas eu queria. Não vai. Estou te dando o que eu sei. Quantas vezes que você vê também, ouve, aquela decepção que a pessoa fica. Mas quando você não vive para atender a semblantes, pode ser de um parente, de um familiar, ou pode ser até do Nabucodonosor, você vai ser livre. Primeira coisa, você vai ser livre. Você vai viver bem. O que é viver bem? Essa vida leve. Porque a vida, disse Jesus, basta a cada dia o seu... O que, gente, que basta? Olha o povo já ficando com medo. Será que estou falando certo? Será que é mal mesmo? Teve gente que falou mal aqui perto de mim. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Quer dizer que todo dia tem alguma coisa na sua vida que acontece que você não deseja, que não é agradável, que não é bom. E aí não é, como se diz, não é o pregador que está sendo pessimista, não. Esse pregador ele é pessimista. Não, Jesus falou isso. Então eu sei que vai ter aquele momento na vida, vai ter aquela situação, vai ter aquela pessoa que vai cruzar o meu caminho, aquela pessoa que já faz parte da minha vida, que vai ter algo que vai ser ruim, vai ser desagradável, que não é o que eu esperava, que não vai corresponder à minha expectativa. Porém, esse é um mal que já existe. Agora, eu não preciso tornar a minha vida pior, pesada, por tentar seguir um padrão que não é possível. Por querer agradar todas as pessoas e eu acabar ficando no prejuízo da vida, no prejuízo emocional, no prejuízo financeiro às vezes. Quantas pessoas que estão sendo saqueadas sem ninguém com uma arma na mão? Não tem gente que tudo que alguém, não faz, não, eu preciso, não, eu quero. Aí a pessoa já começa, não, tá bom, eu faço. Não, eu passo cartão, eu parcelo, não tenho dinheiro, mas eu parcelo. Agora não tenho mais o cartão, vou atrás de outro cartão, vou atrás de outro limite, vai. Quantos que estão endividados por conta disso? Eu vou agradar os outros. Eu quero que quem estiver perto de mim fique feliz. Eu quero que as pessoas fiquem bem comigo. Você sabe como é que as pessoas ficam bem com você? Elas vão ver quem você é, e se elas verem que você é uma pessoa forte, e o que faz uma pessoa forte? Não é ela ser grande, não é ela ser musculosa, não é ela ter uma aparência de tamanho grande. É uma pessoa, ela ter convicção, é uma pessoa ter uma base que é maior do que pessoas que estão à volta dela, então só tem uma base, que é Deus. E essa pessoa ser firme. Ou seja, quando ela abre a boca, ela não fala na empolgação, não fala porque está todo mundo falando, ela não vai na onda, ela fala, ela não fala muito. Mas quando ela fala, ela sabe o que ela está falando. E por ela saber, alguém pode tentar, não gosto, não gostei, não quero, faz diferente. Ela vai dizer, é o que tem para hoje. Gostou? Ótimo. Não gostou? O que você prefere? Põe mais sal, põe mais açúcar, põe mais ketchup,
Vê o que você prefere e a vida que segue. Aí você vai dizer, mas as pessoas não vão gostar de mim assim. Não, as pessoas elas vão ver que você é forte, que você é firme, e elas, com o tempo, elas vão aprender a te respeitar. Porque quando você tem pessoas firmes e fortes do seu lado, o que você faz por essas pessoas? Você admira. E quando você admira uma pessoa, o que vem depois da admiração? O que vem depois da admiração? O respeito. Então, não espere. Talvez se você é aquele tipo de pessoa que está esperando que alguém goste de você, você é igual eu já fui. Você é o tipo de pessoa que um semblante fechado faz você mudar uma decisão tua. Faz você pagar mais caro em algo que você não compraria. Faz você fazer uma dívida que você não faria. Faz você voltar atrás numa decisão certa que você já tinha tomado. Faz você ficar mais tempo do que devia ficar num lugar que já não é para você. Então, se é o seu caso, você vai orar daqui a pouco. Nós vamos orar e você vai orar ao Senhor para se libertar disso. Para que a primeira coisa que aconteça na sua vida se tornar mais leve. Porque Jesus disse assim, pega o meu jugo, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. Quantos aqui estão carregando um fardo que, igual eu, começou lá na tua infância, teu pai ou tua mãe era aquela pessoa que, né, sabe, quem lembra daquele desenho que tinha o Bad Boy, lembra do Bad Boy? Que eram 2 olhos, né, aqueles olhos sempre maus, estampou roupa, esse pessoal da minha geração, né, que está na casa entre 30 e 50, vamos dizer assim, que tinha esses desenhos, sempre era aquele olhar mau, né, aquele olhar, nunca ele estava com o olho bom, tanto que era só olho, né, o desenho era só olho, né, aquele desenho bem, aquele olho característico, né, com aquela sobrancelha arqueada e aquele olhar sempre mau. Tem gente que cresceu com o pai e a mãe assim. Sempre aquele olhar, meu pai, a mãe, aquela coisa. E é isso aí, ó, tá vendo? Por isso que fala bad, né? Bad de mal, né? Talvez você não estou falando que tem a ver o desenho, não, viu? Antes que alguém já fale, pelo amor de Deus, te descontextualize o culto, é perigoso alguém depois do culto falar assim, olha, o Anderson falou que não pode usar a roupa do bad boy. Eu falei isso aqui, gente? Não, estou falando quem teve um pai ou uma mãe que tinha esse tipo de olhar, tá? Não tem nada a ver a roupa, não. A roupa, o desenho, tal, ser capa do caderno, isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Antes que alguém já começa a religiosidade, olha, não tem nada a ver. Estou falando, talvez isso era uma coisa, era o olhar que estava sobre você. Aquela coisa sempre da intimidação. Talvez você, como eu, por um tempo, talvez até hoje, né, trouxe isso até agora na sua vida. Quando alguém fecha a cara, você muda, você cede, você faz, você gasta mais, você faz dívida, você acaba indo onde você não ia, você acaba aceitando que não aceitaria, você acaba cedendo diferente do que fizeram esses 3 jovens. E eu digo para você hoje, não aceita mais isso, porque isso é um fardo pesado na sua vida. Esse é um estilo de vida que a gente não pode aceitar viver mais uma hora. Sabe, bem como quando você tem uma expectativa, quem vive cheio de expectativa com gente, também vive deduzindo, errado. Às vezes você é aquela pessoa que não recebe um elogio, não recebe uma palavra de alguém que você espera muito, não recebe às vezes o cumprimento, um bom dia. Você já se fecha todo. Já fica, tem alguma coisa contra mim. Não dependo, eu dependo de Deus para viver. Eu dependi de alguém para viver quando eu mamava, quando eu não conseguia comer sozinho, não tinha dente, não falava, eu dependia da minha mãe, é ou não é? Hoje não mais. Então a gente tem que agir como um adulto, como uma pessoa madura, e não que, o fulano não me der isso, fulano não fizer isso, fulano não me reconhecer, fulano não falar comigo, fulano não olhar para mim, fulano não me cumprimentar.
Cega a vida dele. E a minha vai seguir de bênção em bênção, de vitória em vitória. Eu costumo dizer que uma das maiores bênçãos que a gente tem é não depender de alguém para ser abençoado. A gente depende da nossa fé. Quer dizer que se você crê, se você fizer a sua parte com Deus, Deus não vai triangular, Ele não vai primeiro consultar alguém, Ele não vai mandar para alguém a sua bênção para você receber daquela pessoa, você vai receber dele. Se Deus quiser usar alguém, Ele não vai perguntar para a pessoa, Ele vai mandar, vai lá e abençoa o meu servo. É assim ou não é? Vai lá e abençoa o meu servo. Como é que foi com Nabucodonosor? Deus perguntou para ele? Esse mesmo Nabucodonosor que fechou a cara, que fez aquele semblante de quem estava irado, de quem estava reprovando aquela atitude, foi o que depois viu lá aqueles 3 jovens e um quarto homem que não tinha sido lançado na fornalha e disse, mas não foram 3 os que nós lançamos na fornalha? E os seus conselheiros disseram, sim, Senhor. Ele disse, eu estou vendo 4, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Ele foi lá e gritou ele mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam da fornalha. Saíram, e lá ele e os seus conselheiros analisaram, não viram nada neles. A roupa deles não queimou, a pele não queimou, eles não tinham cheiro de queimado, o cabelo não estava sequer, a Bíblia faz questão de mostrar o detalhe, o cabelo não estava nem chamuscado, não tinha nem aqueles resquícios do fogo, nada. E ele depois fez um decreto dizendo, quem falar alguma coisa do Deus, do Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser condenado com todo rigor. Porque não há um outro Deus que proteja, que livre como esse Deus livra. Quer dizer, quando Deus mandou ele fazer o decreto, a lei, favorecer, ainda diz que todos eles, os 3, foram promovidos na província da Babilônia. Deus não perguntou para o Nabucodonosor, e aí, você quer abençoar eles? Deus mandou, agora promove eles. Agora faça uma lei para reconhecer a atitude deles e o Deus que eles têm. Por quê? Porque eles foram respeitáveis. Porque a atitude deles foi a atitude de quem crê em Deus. De quem não está preso à imagem do rosto de uma pessoa. A colocação de uma pessoa que está aprovando ou reprovando a sua atitude. Ah, eu gostei do que você fez, hein? Legal, bom. Ah, eu não gostei do que você fez aqui dentro. Estou certo? Deus está comigo? Eu tive uma direção de Deus, amém. Então não gostou, uma hora ou outra você vai entender, vai aceitar, e depois que aceitar, você vai entrar também no grupo de que admira e que respeita. Não viva para que alguém goste de você. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, vão gostar de você. E é assim que deve ser a vida. Está entendendo? É assim. Tem algumas pessoas que em alguns casos, se resume a uma mão ou menos de uma mão. Se aquela pessoa gostar e te demonstrar isso no dia a dia, amém. Ah, o restante vai ter que entrar naquele grupo daqueles que te reconhecem, admiram, respeitam, e alguns que ainda que não queiram, têm que te tolerar. Está entendendo? Não gosta, declaradamente, mas tem que reconhecer que tem algo diferenciado na sua vida. E quando tem algo diferenciado na sua vida, ainda que uma pessoa não goste de você, fatalmente ela vai precisar de você para alguma coisa. É ou não é verdade? Quando alguém precisa de você, vai acabar se submetendo. Então, essa é uma parte que eu quero que cada um aqui pegue, porque o que eu vejo de gente ainda triste, perdendo oportunidades grandes, sabe, perdendo tempo na vida, eram para estar numa outra situação, já eram para estar numa outra fase, eram para estar em outro lugar físico, geográfico mesmo, mas ainda tropeçam nesses sentimentos, estão à procura de gente que goste delas,
onde não é para gostar. Não é para gostar, tem lugar que não é para gostar. Quando você quiser gente que você gosta, você vai, eu vou casar com alguém, a pessoa que eu gosto, a pessoa que eu vou me casar tem que gostar de mim? Estou perguntando, gente. Sim, né? Essa tem que gostar. Então, você que ainda não é casado, então entendeu, né? Quem não é casado, você vai, você está procurando alguém para você se casar? Essa é uma base. Aí a pessoa fala, mas vocês falam que amor não é sentimento. Não, depois que você está casado é amor. Aí acabou. Aí eu estou casado, eu vou amar, vou fazer o que é bom, o que é certo. Mas se eu não estou casado e eu posso amar e gostar, aí é muito bom. É ou não é verdade? Por que você está sozinho? Quem está sozinho aqui? Quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Com alegria, gente. Não levanta a mão assim, não. Levanta a mão com alegria. Eu nem terminei de falar ainda. Fala assim, estou sozinho, estou bem, diga. Então, vamos lá. Partindo desse princípio, calma que quem é casado também vai ter sua parte. Fique em paz. Tem bênção para todo mundo. Fique em paz. Então, eu digo que os solteiros, às vezes, eles nem sabem o tamanho do pacote da bênção que eles já receberam. Entendeu? Eles nem sabem. E eu estou dizendo que é o tamanho da bênção de estar solteiro, viu? Não estou falando que é algo para o futuro, não. Então, você que está solteiro, o que eu digo para você? Você conhece a palavra hoje. Você tem uns exemplos da Bíblia. Se for para você realmente, eu quero, eu estou sentindo falta de uma pessoa, você tem que se fazer aquelas perguntas. Por que eu estou sentindo falta de uma pessoa? Porque talvez você diga assim, eu sinto falta de uma pessoa porque eu passo muito tempo sozinho. Eu passo muito tempo em silêncio, eu passo muito tempo sem a presença de gente. Estou dizendo, eu sei que a maioria não é por isso, mas tem gente, eu já ouvi isso de pessoas. Eu fico muito tempo sozinho, sabe? Já trabalhei, já fiz, já consegui isso, tal. É muito silêncio, é muito parado na minha vida. Eu falei, opa, aí você não precisa de um casamento. Eu falei, você precisa de mim, vou te ajudar. Eu falei, vem para a igreja tal dia. Tem uns dias aí que a gente tem gente toda hora, tem trabalho, tem movimento, tem gente falando, tem criança. A criança é barulhenta, né? E faz, e grita, e vai, e corre, e faz você limpar um negócio, e correr atrás de outro, e não poder tirar o olho dela, que daqui a pouco ela está subindo uma escada para cair, então, tal. Rapidinho essas pessoas se encontraram e viram que elas estavam felizes sozinhas, porque faltava movimento na vida. Aí você vai atrás do movimento, você não precisa casar com uma pessoa para a sua vida ter movimento. Tem gente que está sentindo falta de alguém, carne, a parte física. Então você tem que pensar se realmente só a parte física vai valer a pena todo o restante que vem junto com a parte física. Né? Porque a parte física é bom, mas dura tão pouco. É uma coisa tão assim rápida e que não é do jeito que o solteiro imagina que é a vida do casado. Que aí você tem que começar a pensar todo o restante. Né? Além da parte física, tem a parte emocional. Principalmente homem, que homem é mais visual que mulher? Quantos homens que olharam para a aparência de uma mulher e aquilo encheu os olhos? E aí o resto ficou anestesiado. Ou seja, o cérebro daquele homem ficou anestesiado. Ele não ouvia o que a mulher falava, ele não recebia, né, aquelas mensagens que ela ia passando sempre, mas o olho sempre estava ali. Não, é isso que eu quero para a minha vida, é essa aqui. Olha, ganhei na loteria e tal. Depois se casou, viu que não era. Que aí é onde eu estou dizendo. Você vai se juntar com uma pessoa para a vida, procura ver se você gosta dessa pessoa. Se você gosta de estar com ela, de conversar com ela. Então, uma pessoa que gosta de conversa. Você conhece uma pessoa que não gosta de conversa.
Você vai viver insistindo para a pessoa falar. Vai ser prazeroso esse relacionamento? Hã? Ah, eu gosto de sair. Aí eu encontrei alguém que não gosta de sair. Ah, mas não dá para ter alguém perfeito. Não, perfeito não dá porque é Deus, mas a gente não vai casar com Deus. Dá para você fazer uma escolha equilibrada. Tudo você não vai ter. Mas você pode fazer uma escolha que você tenha a maior parte das coisas que te atende. Porque se a maior parte das coisas não te atendem, eu digo para você, continua do jeito que você está. Você entendeu porque o tamanho do pacote da bênção ele é grande, tem gente que não percebe? Porque o que tem de gente que sai da vida de solteiro para ir para a vida do casado, e depois, assim, a cada novo dia é uma decepção nova. Ah, eu não imaginei que era assim. Ah, não sabia que essa pessoa era assim. Ah, não era isso que eu queria. Às vezes a gente está pensando numa coisa e está aceitando todas as outras por causa de uma coisa. Não faça isso com a sua vida. Não haja assim. Ah, então não é para mim, não estou dizendo que não é para você. Eu estou te dando opções para que você faça uma escolha acertada. Para que você não saia se precipitando e aí essa precipitação te custe o restante da vida sendo uma vida penalizada, sabe? Aquela vida que você tem que colocar um sacrifício em algumas coisas, que se tivesse escolhido bem, que se tivesse escolhido certo, não teria que colocar esse nível, esse tanto de sacrifício. Tá, eu sou casado, e eu agora? Pego agora e estico a minha boca até fazer o que agora? Perder? Não. Você vai praticar a palavra. Você vai viver aí no caso. Você gosta de quem você está? Se você diz que sim, você tem um combustível a mais para praticar a palavra do amor. Se você diz que não, você vai praticar a palavra do amor pela fé. Porque a outra alternativa, eu vou pular desse barco, eu vou dizer para você por experiência de quem já viveu isso. O problema do nosso casamento, de cada um de nós, não é a outra pessoa. Porque quando você conhece Deus, as pessoas que conhecem Deus de verdade, não é as pessoas que falam de Deus. Não são as pessoas que estão em movimentos, que parecem, que louvam, né, que até pregam, que tem ali uma... Não, quem conhece Deus não é infeliz por conta de quem é casado. Quem ouviu isso aqui? Ah, eu conheço Deus, mas devido ao meu marido, minha esposa, eu tenho uma vida infeliz. Não. Quem conhece Deus não dá essa margem para que alguém lhe faça infeliz. Eu sempre uso o exemplo da Abigail, aquela que depois casou com Davi. Você não vê aquela mulher demonstrando, apesar de casar com um homem, que o nome dele era tolo. O significado de Nabal no hebraico é tolo. Então, a Abigail falava que ela era casada com um tolo, e todo mundo chamava aquele homem de tolo. Por quê, gente? Por quê? Porque ele era o quê? Por quê? O que ele era? Tolo. Você não vê a Abigail numa vida pesada, numa vida triste, deixando de ser a pessoa que ela podia ser, a líder dos servos dela que ela podia ser, a esposa que ela podia ser, a amiga que ela podia ser, a conselheira que ela podia ser. Tanto que quando ela vai falar com Davi, ela diz: o erro foi meu. Eu podia ter evitado isso, eu podia ter chegado na frente, eu podia já ter visto, previsto, né, me informado melhor. E ela, numa leveza, falou com Davi: ó, perdoa a tua serva. Não é perdoa meu marido, aquele idiota, não. Perdoa a tua serva. E ó, receba, eu trouxe aqui para o Senhor o que antes o meu marido não fez, estou eu aqui para vir fazer e para cobrir ele. Davi viu aquilo e falou: meu Deus, se não fosse por você, muito sangue inocente teria sido derramado hoje.
Muitos homens teriam perdido a vida, mas olha, graças a você, sua sabedoria, isso não vai acontecer. E aquela mulher chamou tanto a atenção do Davi, que depois, quando ela ficou viúva, ele chamou e tomou ela como esposa dele, de tão sábia que ela era. E veja, a Bíblia não diz da Abigail ser uma mulher linda, uma mulher exuberante, não era jovem mais, coisa que o Davi podia ter uma mulher jovem, tipo como já era Betseba, que foi a outra mulher que ele se casou depois pela beleza. Abigail, pela sabedoria. E não era sabedoria como esposa, era sabedoria de vida. E isso é que eu digo para cada casado, para cada casada que está insatisfeito no casamento e está deixando o casamento determinar toda a sua vida. Ah, meu casamento é meu problema. Não, teu casamento não é teu problema. Teu casamento é um detalhe na sua vida. Bem como se você é filho de alguém que não é justo, se você tem filhos que você perdeu um tempo na sua vida e não os criou da maneira correta, e hoje você tem trabalho, invista no teu relacionamento com Deus, na intimidade, na santidade, em conhecer Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero ouvir de Deus, eu quero saber de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus, e eu quero crescer no meu relacionamento com Deus, porque quanto mais você conhece Deus, mais você vai se tornar uma pessoa melhor. E isso vai impactar todos os relacionamentos que você já tem. E vai te habilitar a só entrar em relacionamentos que são mesmo para você. Está entendendo? Então, esse é para mim? Essa amizade é para mim? Opa, então eu agarro. Esse trabalho é para mim? Opa, eu pego. E esse trabalho é para mim? Não, então esse aqui eu não vou. Ah, mas tem um semblante fechado. Problema da pessoa, não vou mudar. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei onde Deus vai me acompanhar. Se tem uma coisa que eu não quero é ficar longe de Deus. Eu quero a presença. Eu quero intimidade, eu quero comunhão com Deus, é isso que eu quero. Então isso é para tudo, no teu relacionamento, teu marido, tua esposa está concordando, tal, legal, maravilha, melhor. Não está concordando, mas Deus está comigo, Deus está me alimentando, fazendo de mim essa pessoa plena. Não é onde eu estou, onde eu moro, que eu estou mostrando para as pessoas, a imagem que elas têm de mim, não, é o que eu tenho com Deus. A gente começa aqui nessa terra, nessa vida, a saber como é a eternidade. A eternidade na presença de Deus. Nos relacionando com Deus aqui. Com o que hoje nós já temos. Com a palavra, a Bíblia, com as orações que nós podemos fazer. Com o nosso louvor verdadeiro, sincero, que nós podemos entregar para Deus. E não perca sua vida, suas oportunidades, sabe? Se desgastando, tentando suprir expectativas. Ou mesmo você se enchendo, né? Sabe? Insuflando expectativas da sua parte para com alguém. Não. Vamos para a palavra. Aqui, em Números 23, 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão,
que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Isso aqui foi um oráculo, né, quer dizer, uma declaração vinda diretamente de Deus para ser ali proferida por uma pessoa, que o Balaão fez em uma das investidas que o Balaque, moabita, inimigo do povo de Israel, ele queria que o Balaão fizesse. Foi assim: o Balaque, quando viu o acampamento de Israel, e ele viu o tamanho daquele povo, o tamanho daquela nação, e ouviu também falar do que Deus estava fazendo por aquele povo, ele pensou: eu preciso enfraquecer esse povo, para que esse povo não me derrote. Então ele foi até um homem que era conhecido por seus oráculos, quer dizer, ele falava as coisas e as coisas se cumpriam. Então ele foi naquele homem que era o Balaão, falou: vamos ali pegar um ponto, e eu quero que você amaldiçoe Israel, para que eles não possam resistir a mim. Quer dizer, se a gente entrar em conflito, em confronto, que eu tenha vantagem espiritual e derrote esse povo. Que o meu exército vá com armas, né, e vá para cima e eu ganhe. O Balaão pegou e foi acompanhar o Balaque, e quando subiu num dos montes que eles foram para amaldiçoar Israel, Deus deu para ele oráculo que era para abençoar Israel. Depois eles fizeram isso de outros ângulos, subiram em outros montes, derramaram mais sangue, quer dizer, mataram animais e fizeram mais sacrifícios. No final, ao todo, por 3 vezes, o homem que era e que foi pago, foi chamado para amaldiçoar, acabou abençoando, fazendo declarações poderosas de bênção, de proteção como essa, de afirmação de um povo que era ali, que não podia ser derrotado, porque estava debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Então, o homem que gastou o tempo dele, o dinheiro dele, e que moveu a pessoa mais poderosa que ele conhecia para amaldiçoar os seus inimigos, acabou vendo esse mesmo homem abençoar e tornar os seus inimigos mais fortes 3 vezes. Ok, o Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não permitiu. Então, o que o Balaão fez para o Balaque, que era inimigo de Israel? Ele disse: olha, esse povo não pode ser amaldiçoado, porque como nós vimos aqui, porque a proteção do Senhor está com eles. Esse povo tem a força mais poderosa com eles. Ou seja, de fora, esse povo tem o que a gente chama o culto de hoje, um muro de fogo. Olha o que Jó fala aqui em Jó 1,10, ó. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Isso aqui era o diabo falando da condição do Jó por Deus. O que o diabo falou de Deus, para Deus, do Jó? O Senhor colocou um muro de proteção. O Senhor colocou uma cerca em volta do Jó, que ninguém pode entrar, que ninguém pode atacá-lo. Tem um limite. Que era o que acontecia com Israel. Foi o que o Balaão deixou claro para o Balaque. Esse povo, de fora para dentro, não pode ser atacado. Porque Deus fez uma muralha em volta deles. Não era uma muralha física, mas era uma muralha espiritual. Aqui, em Zacarias 2,5, está escrito assim: e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor.
e dentro dela serei a sua glória. Aí nesse final aqui é que está o problema. O povo de Israel aqui, Balaão deixou claro, você não vai conseguir, Balaque, atacar esse povo. Se você quiser ir por cima, se você pegar esse povo desprevenido em alguma região, em algum lado aí que esse povo não está esperando, Deus está protegendo esse povo. Então não tem uma região que esse povo é mais fraco, não tem um lado que você tem vantagem, porque de fora para dentro, esse povo tem o muro de fogo de Deus. Esse povo tem a cerca intransponível de Deus. Mas, tem um jeito de você derrotar esse povo. Se você conseguir implodir esse povo de dentro para fora. Se você conseguir alterar a convicção deste povo em Deus. E qual que era a convicção? Esse povo, o povo de Israel, o povo de Deus, tinha uma lei, uma regra de vida que estava acima de todas as outras. Qual que era? Eles só podiam ter um Deus. E não terás diante de mim outros deuses. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, quer dizer, com a tua mente, com o teu coração, com todas as tuas forças. Então você ama um Deus, você busca um Deus, você invoca um Deus. Você se rende, se prostra, serve a um Deus. E aí o que o Balaão falou? Você não consegue penetrar, você não consegue transpor esse muro de fogo. Você não consegue burlar essa cerca. Mas se você colocar mulheres bonitas, sensuais, para se relacionarem com esses israelitas, e essas mulheres se relacionando com eles, convencerem eles a adorar os deuses delas, você vai enfraquecer esse povo de dentro para fora. Porque aí esse povo não vai contar com a proteção de Deus. Porque se este povo não estiver com Deus e só com Deus, Deus não vai estar com este povo. Então aí a gente vem aqui para Apocalipse. Vamos aqui para Apocalipse. Deixa eu ver onde está aqui. Vocês já tiverem aí da de hoje Apocalipse para mim? Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que quer dizer isso aqui? Que a palavra diz, eu tenho contra você, que segue os ensinamentos de Balaão. São aquelas pessoas que, pela palavra, pela igreja, elas têm toda a condição de ter uma vida poderosa, abençoada. Mas quantas dessas pessoas que já defenderam, falaram, que já até brigaram por posições que hoje estão praticando? Que aos poucos estão cedendo à cultura, para fazerem parte daquele grupo. Estão se contaminando com outros deuses. Gente, quantas vezes que você está vendo uma
Esses dias alguém pegou, né? E eu mesmo sou uma pessoa que eu falo às vezes, né? Quando eu vejo que um rapaz, por exemplo, eu não sou bom para falar isso, e tanto que eu não falo, eu não sei o que falar nesse mesmo caso para uma mulher, né? Mas às vezes eu pego um rapaz, um garoto, né, um adolescente, aí, um jovem até, que eu percebo nele um comportamento mais, vamos dizer assim, uma palavra delicado, entendeu? Homem tem que ser gentil, não delicado. Quem entende a diferença? Homem é homem. Então, anatomicamente, homem é homem. Homem é homem. Anatomicamente, biologicamente. Então, quando alguém vier com a conversa que são iguais, primeira coisa fala assim, só se uma pessoa não enxergar. E ainda até o deficiente visual é possível perceber se ele quiser, tateando, ouvindo, né? O homem, ele tem um corpo, assim, o formato do corpo, numa sombra, vai lembrar o de uma mulher, até porque o corpo de um foi feito a partir do outro. Mas o homem fala diferente. O homem pensa diferente. O homem, ele tem traços físicos diferentes. O homem, ele anda diferente. Ele deve se vestir diferente. Ele tem uma força física diferente. Da mesma maneira que ele não tem algumas coisas que a mulher tem. Eu costumo dizer que a grande diferença de força de um homem para uma mulher é que o homem tem força, a mulher tem resistência. Tanto que quando eu faço casamento, eu lembro disso, né? Quem é mais forte, o pai ou a mãe? Na regra, gente, geral, não vamos falar de exceção. Quem é mais forte fisicamente, o pai ou a mãe? Obrigado, gente, obrigado. Eu sei que é difícil, mas obrigado. O pai é mais forte que a mãe, né? Mas você já reparou? Isso aqui você pode observar isso que eu estou te falando agora. Presta atenção que você vai ver. Desde que o mundo é mundo, tá? Pergunta isso para tua mãe, para tua avó, sempre foi assim. Então, digamos que às vezes até você vê, sabe aquele cara que o braço dele assim fica agredido na camisa, né? Tal, o cara forte, aquela coisa assim, tal, né? Aí você olha a mulher, de repente, aquele corpo normal, aquela coisa, né? Depois que deu a luz, então, né? Tá meio esmilinguida ali, aquela coisa e tal. Falando gentilmente, digamos assim, né? E olha uma cena que você vê, a diferença. Que força não é tudo. Eu digo, homem é mais forte que mulher, mas mulher é mais resistente. Aquela criança vai atingir um peso, 1 ano, 1 ano e meio, ainda até 1 ano, 2 anos está no colo. Depois de 2 anos já tem que acostumar a sair do colo. Então, qual a cena que você vê? O pai pega o filho ou a filha, pega ali no braço, aquela ostentação, né? O pai tem um jeito de pegar que é mais bonito que a mãe. Você pode reparar. O homem faz 90 graus com o braço dele, aquela coisa assim, né? Mais, sabe? A postura ali bonita, né? Ó, tá ali. Mas dá 10 minutos, cadê, ó? Só tem um pensamento na cabeça do pai. Qual que é? O que é? Pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. Está aqui, ó. E ele vê a mãe dar aquela felicidade. Pega, está querendo ir com você. A mãe, você geralmente não vê essa preocupação de tal, não, pega, às vezes aquela coisa torta, tal, aquele bracinho fino. Mas você vê uma mãe carregar um filho, que às vezes tem 3, 4 anos, por horas. É ou não é verdade? A mãe que não tem nada daqueles músculos, daquele corpo todo, né? Aquela coisa toda. Você vê uma mãe, às vezes, que ela fica um culto da bispa com o filho no colo. Em pé. Você vê mãe em fila de qualquer coisa que tem aí com o filho.
E aquela coisa de ir mama, não, e pega a fralda, e troca às vezes no braço, e vai, faz acrobacia, né? Joga ali umas laranjas e está o filho ali. O pai, com toda a força, você vê que às vezes qualquer coisinha já... nossa, ai, que peso, tal. Então, eu não digo que um é mais do que o outro. Então, um tem força, fato. Mas o outro tem resistência. Ambos se completam. Então, se o homem fosse igual à mulher, se fosse para ser igual, então ser igual, Deus não teria feito diferente. Está entendendo? Primeira coisa, quando alguém vier com aquelas discussões, não, tal, se fosse para ser homem para homem, ou contrário, mulher para mulher, Deus não teria feito igual. E o Senhor disse assim, não encontrando ninguém que o correspondesse. Então Deus sabia que se ele fizesse outro homem, não corresponderia. Deus sabia que se ele tivesse feito uma mulher e depois outra mulher, não a corresponderia. Então, entrei nisso para mostrar que o homem não é igual à mulher. Então, às vezes encontro, tal, às vezes até mãe, pai que traz, tal, um menino que está delicado. Eu falo às vezes, e uma coisa que eu entrei nisso para quê? Para dizer o que eu tenho visto de coisas. Às vezes eu falo, ó, minha infância, tal, que eu conheço, os de hoje eu não conheço quase nenhum. Mas quantas pessoas que têm um comportamento hoje, pelo que viram, assistiram, pelo que conviveram, não tem jeito, a gente é parte do nosso, é do comportamento das pessoas e das coisas que a gente viu. A gente não saiu do ventre, nem da mente de Deus, nem do ventre da nossa mãe formado. A gente foi sendo formado. Então, quantas vezes que eu falo, né, ó, rapaz, vamos melhorar algumas coisas aí. Você precisa ver uns filmes onde você veja homens sendo homens. Comportamento mais, né, mais forte, mais firme, mais agressivo até. Quando você vai tirar de uma pessoa que está muito ali delicada, você precisa de uma agressividade. É igual os hormônios, você precisa compensar uma coisa com outra, senão não vai ter. Esses dias alguém veio e me falou, né, um rapaz, inclusive, estava numa evolução e tal, legal, que você via já umas coisas nele que antes não tinha, enfim, né? E a mãe, principalmente, que estava ali naquela luta, assim, feliz, grata. Aí veio o rapaz um dia. Olha, tal, eu fiquei sabendo, né, que tem ali uma série, um seriado, não sei se é uma série, um seriado, que tinha isso aqui, tem um comportamento bem legal, tal. O que o senhor me diz? Eu falei, olha, não conheço, nunca vi, não sei, tal, né? Aí ele falou, dá uma olhada, então vê e me fala, né? Porque tá, sabe, é bom, estou vendo umas coisas diferentes, tá, ok. Peguei, fui assistir. Assisti um capítulo, falei, não tem nada. Falei, vou assistir o segundo. Quando assisti o segundo, aí fui pesquisar sobre a série. Pesquisei, enfim, uma das mais assistidas aí fora, tal, principalmente por homens. Aliás, pelo pouco que eu vi ali, eu acho que é só homem que deve assistir também. Mas aí você vai vendo a parte espiritual, a mistura que tem, e que quantos, aí cada homem que eu atendo agora, dependendo do caso, eu pergunto, você assistiu isso aqui, fulano? Assisti. Você percebeu que tem isso, que tem aquilo outro? Mas isso conta. E é o que eu ia dizer agora. Quantas pessoas que já falaram, já disseram para outras, você não pode deixar isso aqui entrar na tua casa. E eu nem estou falando de pornografia não, viu, que não é o caso. Pelo menos o que eu vi não chegou a isso, pelo menos não tinha, né? Acho que não tem nada a ver com isso. Mas é uma inserção espiritual, é uma iniciação de algo que você está vendo claramente ali, seja onde você está vendo, assistindo, na tua casa, no teu computador, no teu celular, um culto a outros deuses sendo ali feito na tua frente.
E aí você assiste um culto a outros deuses, você está fazendo o quê? Quando você assiste um culto, não tem gente agora, por exemplo, que está aqui agora, não sei nem de que lugares, mas não tem gente agora que está assistindo o culto pela internet? Como é que essa pessoa está assistindo o culto? Ou tem um celular, ou tem uma televisão na frente dela, ou um computador. É assim ou não é? Que diferença tem de você assistir uma série que alguém está fazendo um culto disso aqui? Não é a mesma coisa? Não, mas esse culto eu quis ver o culto. Então eu parei às 15 horas, eu parei tudo, eu estou vendo. O outro, se você começa a ver que vai ser invocado um outro Deus, que está se fazendo ali rituais a outros deuses, que palavras que têm significados, você começa a ver aquilo. Não está batendo com a tua fé. E você não corta, você acha que você está fazendo o que ali? Você não está cultuando também? Está ou não está? Quantos crentes estão nessa? Aí daqui a pouco eles morrem na fé e não sabem porque, não sei quando que eu caí. Veio a palavra, lembra-te de onde caíste e volte às primeiras. Eu não lembro de onde eu caí, lembra? Eu te lembro. Começou a participar de coisas que você via numa festa. Gente, uma das coisas hoje que mais está derrubando pessoas são essas séries. Uma das coisas que mais deteriorou o evangelho no Brasil, o que foi? Que mais atrapalhou, que derrotou, foi uma derrota assim, ó. Teve igrejas inteiras que foram derrotadas por isso no Brasil. Um nome, uma palavra, 3 sílabas, 6 letras. Quem sabe? Dou-lhe uma. Opa! Alguém já falou aqui. Quem falou? Quem falou? Fala de novo. Ó. Tomara que você só saiba o nome, em nome de Jesus, né? Eu lembro de atender gente e falar assim que o dia que ele viu o pastor falando no altar sobre tal novela que ia ser o último capítulo, que ia mudar o horário do culto da igreja. E a pessoa disse assim, eu saí da igreja, tal, porque assim, não sei o que lá. Falei ainda bem que você saiu. Ainda bem que você saiu. Porque a gente, quando ouve, a pessoa, eu saí da igreja, estava bem e tal, mas por que você saiu? Às vezes a gente fala, será que era mesmo para você sair? Será que era mesmo? Será que Deus te quer aqui mesmo? Será que Deus tem aqui para você? Porque de repente foi um desacerto, foi uma divergência. Nesse caso eu falei, não, ainda bem que você saiu. Quantas igrejas, e eu não falo de igreja fechar, eu falo do povo da igreja ser derrotado. Por quê? Porque aquilo ali, sabe? Não, tem igreja até hoje que tem horários em culto, tem cultos em horários que não vai casar com da preocupação ser de tal programação disso. Enfim, tentar conciliar o mundo, seja jogo de futebol, seja novela, seja não sei o que está acontecendo, com o horário do culto, o horário dos eventos da igreja. E é claro, você não vai pegar na novela, primeiro capítulo, ou num capítulo que você vai ver, mas está assim. Você acha que as moabitas vieram correndo todas de uma vez, descendo para o acampamento de Israel? Você acha que foi assim? Não. O Balaque, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um grupo, chega lá, como quem está precisando de ajuda, toda inocente, pura, siga tudo que eles falarem, mas quando esses homens gostarem de vocês, aí vocês vão começar então, mas eu tenho, sabe, um hábito, um ritual, que eu preciso fazer assim, então eu tenho umas comidas que eu preciso comer, mas a minha não, mas eu preciso, eu gosto tanto de você, tá bom, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos adaptar. Eu tenho aqui um Deus, sabe? Eu deixo debaixo da cama, mas dia tal eu pego ele, eu dou uma aguinha para ele, eu dou um cafezinho para ele, eu dou um não sei o que lá para ele. E assim vai.
Quantos? Hoje, quando a gente ouve uma coisa dessa, o que a gente pensa na maioria das vezes? Não, eu não tenho nenhuma imagem em casa. Não, eu não dou café lá para o Benedito, eu não dou sei lá o que mais. Eu lembro do café do Benedito que eu tinha. Eu já tive uma tia que fazia esse negócio cada um tem né? Cada santo tem uma comida. Eu não sei cada um, graças a Deus, não sei. Né? Minha tia era mais fiel a um também, graças a Deus não é mais, está liberta. Mas a gente já pensa essa coisa, já religiosa, cultural, é o santo. Não, mas não é santo que eu estou falando. Se cabe para você essa colocação, tudo bem, mas comportamentos. Coisa que você deixou entrar no teu casamento. Quantos casamentos destruídos hoje? Dentro da igreja, que começaram com aquela desgraça. Eu estou trazendo isso aqui para aquecer o meu casamento. A gente está se abrindo para isso aqui, para, sabe, depois de tantos anos, nasceu os filhos, parece que perdeu um pouco, sabe, o propósito do casamento. Vamos colocar algumas coisas para melhorar. Melhora tanto que acaba, que destrói, que desfaz. Quantos que no trabalho cede uma coisa, cede outra e tem recompensa? Dinheiro, cai na graça de alguém e vai cedendo, vai fazendo, vai topando coisas. Daqui a pouco, você não tem mais um muro de fogo, você não tem mais a cerca impenetrável, porque o teu problema não é mais o que está fora e querendo entrar, é que você mesmo implodiu a proteção que Deus tinha na sua vida. Porque você traiu a confiança de Deus. Porque você tem a palavra e você pode fazer o que é certo, o que é bom, o que agrada o Senhor, mas de repente foi cedendo. E não foi uma coisa de uma vez, eu abro mão, eu me entrego ao pecado. Não, foi acontecendo. Foi sendo dado, alimentado aquilo. Até quando você percebe, você já está num enredo de pecado, você já está com coisas que em outro tempo você criticava, você pregava contra. Gente, essa questão, por exemplo, aí, a questão dos gêneros. Eu lembro de 10 anos atrás, pastores famosos e pastores que tinham uma notoriedade. Tem que ficar claro, a gente não prega contra as pessoas. Tanto que tem gente nessa condição na igreja. Ninguém fica ali na porta da igreja, nem lá naquela, nem nessas aqui, e quando vem alguém notadamente com um comportamento diferente, ninguém nunca foi e nunca vai ser impedido de entrar na igreja, de ouvir a palavra, de fazer parte do culto. Mas não é o pastor, não é a denominação, não é a igreja. A Bíblia prega contra aquele tipo de atitude. Só que a Bíblia não prega contra, o comportamento homossexual. A Bíblia prega contra a imoralidade, e dentro da imoralidade, o comportamento, a atitude homossexual é uma delas. Está entendendo? Mas, tal como o comportamento homossexual, o adúltero também está no mesmo grupo. O fornicador, qual que é a diferença do adúltero para o fornicador? Todo mundo sabe aqui a diferença ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Vamos esclarecer. O adúltero, ele é casado e ele tem relações sexuais fora do casamento dele. Quer dizer, com outra pessoa, que não é o cônjuge. O fornicador, ele tem relações sexuais com outras pessoas. E ele não é casado, a diferença é essa.
é que às vezes a Bíblia tem dois nomes para a mesma coisa, porque um é o adúltero. O adúltero está adulterando contra Deus e contra o corpo dele, contra alguém. Ele está pecando, na verdade, contra Deus, contra o corpo dele e contra uma pessoa, que agora faz parte da carne dele. Porque Deus vê o casal como uma só o quê, gente? Uma só carne. Já o fornicador, ele está pecando contra Deus e contra o próprio corpo dele. Porque a Bíblia diz que todo pecado sexual, a pessoa peca contra Deus, por ela não obedecer a mensagem, a direção de pureza que Deus manda nos ter, e por ela pecar contra o corpo dela, porque ela está contaminando o corpo dela. Aquilo que ela faz não é aquela coisa que vai, termina, se lava cada um e vai. Não, aquilo fica uma carga na vida da pessoa. Não é no corpo da pessoa, mas na vida fica. E quem vai pagar o preço daquela carga é o corpo dela. De onde você... Adão e Eva, vamos lá, os primeiros seres humanos, tinham alguma doença? De onde você acha que começaram a vir algumas doenças? Pensa, não pare e pensa. Claro, quem aqui não acredita naquela história que a gente veio do alface, né, da ameba, alguma coisa nesse sentido. De onde você acha que vieram as doenças? Pecado. Mas as doenças do corpo vieram por qual tipo de pecado? Sexual. Isso é corrupção. De gente que tinha uma direção. Faz assim, vai desse jeito. Aí a pessoa vai, se contamina com outro. Isso foi trazendo as consequências. Tanto que até hoje, para quem é cético às vezes, está ouvindo a palavra, pega e vai. Vai na ciência, não fica por mim, não. Qualquer pessoa que tenha comportamento promíscuo, que tenha relações com mais de uma pessoa. Quer dizer, porque você tem uma para você se relacionar intimamente. Você tem com mais de uma, aquela coisa que não tem ali uma regra, vai falar com o médico. Vai na ciência. E vai ver a quantidade de coisas que você está ali, em que grupos você está. Quando você vai doar sangue, eu sempre falo aqui antes da doação de sangue. Tem gente que vai doar sangue, quem já doou sangue aqui? Levanta a mão. Quem já foi para doar sangue aqui? Levanta a mão. Você já foi lá em algum lugar, algum hemocentro? Levanta a mão, sem preguiça, gente, por favor. Você já foi. Eles não te fazem perguntas relacionadas a isso? Faz ou não faz? Tem religião ali ou não? Você viu uma cruz ali dentro do hospital, alguma coisa? É uma irmã? É o pastor que faz a pergunta ou não? Então tem gente que vai querer pegar na igreja, porque a igreja discrimina. A igreja não discrimina, a igreja prega a verdade. Só que para alguns, algumas coisas não é verdade. Até virem o interesse deles. Porque quando você vai para a área da saúde, aí é interesse de todo mundo. E vão fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Tanto que, se você responder algumas perguntas que lhe fazem, que sim, tipo, você teve relações, tal, se responder sim, você pode chegar lá, você está com a pele corada, você está com aquele corpo sarado. Aquela enfermeira toda educada vai falar assim, sinto muito, mas a senhora não pode doar. Faz experiência. Vê se o que eu estou falando é exagerado. Está entendendo? Por quê? Porque as coisas, as atitudes têm consequências. Mas a palavra não está indo para essa linha, só para essa área, estou falando de tudo. Quantas coisas, seja na mente, seja com palavras, seja comportamentos que você está deixando entrar na tua mente, na tua casa, na tua vida, que está enfraquecendo e tirando de você a grande vantagem que você tem em Deus. De ter esse muro de fogo, de ter essa cerca impenetrável,
que os inimigos, que o diabo, que as maldições que as pessoas lançam em você. Gente, todo mundo é invejado. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, não. Levanta a mão, agora é com um propósito. Até todo mundo levantar a mão, não continua o culto. Então, uns agora vão fazer os outros levantar a mão. Opa, agora o pessoal está querendo que termine. Todo mundo, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Aí, obrigado. Pronto, é só isso. Você que levantou a mão, você sofre inveja. Você pode pensar assim agora, não, sim. Acredite, tem alguém que tem inveja de você. Tem gente aqui que toda semana ou tem uma dor, ou quebra alguma coisa, ou perde algo, perde um trabalho, perde uma oportunidade, gasta dinheiro onde não devia. Tem brigas que não era para ter em casa, no casamento, em família, por conta do quê? Inveja. E tem gente que não recebe nenhuma carga de inveja. Vai dizer, mas todo mundo sofre inveja? Não, todo mundo sofre inveja. Mas nem todo mundo sofre com os efeitos da inveja. Por quê? Porque tem gente que mantém esse muro de fogo em volta. Você está entendendo a diferença? Você tem inveja contra você. Você pode até não acreditar. E como diria, se você estivesse na minha frente e fizesse semblante fechado, eu ia falar assim, independente, tem alguém que te inveja em alguma coisa. Inveja teu marido, tua esposa, tua casa, tua saúde, tua alegria, tua vida, teu trabalho. Que inveja isso aqui que você tem talvez, sei lá, o cabelo, o cuidado, a cor do olho, sei lá, uma parte do corpo, uma roupa que tem, algo que fala, que as pessoas gostam, enfim. Isso é infinito, esse mundo. E tem gente que mesmo na igreja. E o que eu quero dizer na igreja? Não é que a igreja, o templo vai te proteger, mas porque você está com acesso à palavra, você tem acesso à oração, teu nome fatalmente vai estar no mural de oração, no livro de oração, no quarto de guerra, vai estar em algum grupo que a gente tem aqui dezenas de pastas de intercessão. Ah, por que então ainda a inveja faz eu perder isso, eu passar por tal coisa, eu ter tal dor? Porque alguma coisa você, de dentro para fora, você está permitindo. Você não tem levado tão a sério algumas coisas, alguns princípios da palavra. Não tem fechado essas brechas. Porque tem gente, eu lembro de lidar com gente, eu sempre conto a história desse obreiro. Eu lembro, eu estava numa igreja no interior, e logo que eu cheguei na igreja, estava ali, eu fui como auxiliar, depois eu assumi a igreja como titular. Quando eu assumi, mandaram esse obreiro, a gente ia comer, a gente já ficava tenso com ele, porque todo dia ou ele quebrava um prato, ou ele quebrava um copo, ou ele quebrava uma travessa, então chegou uma hora que a gente nem deixava mais ele pegar as travessas, alguém que servia a ele, porque aí o prejuízo era maior. Ele saía com um carro quebrado, estou falando assim, literal. E demorou para a gente entender que isso era espiritual. E olha que a gente está falando da igreja, dentro da igreja. Quando que eu vi que aquilo lá era um negócio, assim, era espiritual e precisava de uma atenção maior. Um dia que ele estava com uma Kombi, essa Kombi dava problema na mão de todo mundo. Até na minha, como se diz, porque é uma Kombi, né? Kombi parece que foi feita para dar problema. Mas que Deus abençoe, né? Tem gente que ganha vida com uma Kombi dentro de uma Kombi, né? Até o dia que esse rapaz pegou essa Kombi, não foi aquela questão de afogar no meio da rua, sabe? De problema de combustível, tal, de superaquecer. Ele bateu ela, ele desceu uma avenida, que primeiro ele viveu um grande livramento. Ele cruzou 2 avenidas ali, num sinal vermelho, que ali já era para ele ter morrido. Mas ele cruzou, perdeu o freio, ele foi do outro lado da avenida e bateu onde tem aquelas placas com o nome de rua. E eu não sei como, que essa placa não é tão baixa, que ele bateu, a placa assim entrou pela frente, não quebrou o vidro, mas entrou pela frente, chegou assim, ficou isso aqui da cabeça dele. Tanto que ele saiu assim, quando ele saiu, a gente chegou no lugar que ele estava sem cor, estava sem cor, pálido assim, por quê? Ele contou, e quem estava junto, que viu, falou, meu Deus, era para ter entrado na cabeça dele, matado e tal. E a gente foi ver.
fulano, tua mão, as coisas quebram, deu errado, você teve esse acidente, sim. Ó, começamos a orar, libertação todo dia, expulsar os demônios, quebrar essa praga, essa inveja sobre a vida dele e tal. E aí foi melhorando, mais uma coisa e outra ainda acontecia, até um dia que ele soltou, isso aqui eu ainda faço, isso aqui eu ainda, sabe, eu vacilo nisso aqui e tal, porque a gente já estava ali já há dias orando. E até houve uma melhora, mas aquilo não cessou. Até que acho que ele que viu, né? Puxa, todo dia tem alguém aqui comigo, orando, em posição de mãos, repreendendo mal. Eu vou ser sincero comigo, com esse povo. Aí eu inclusive, que era na época o pastor dele, falei, você vai parar com isso. Ou você vai sair, porque se você não sai, você está no nosso meio, você é o elo fraco dessa corrente que esse grupo é. Ou você vai mudar, eu te ajudo, mas você tem que colocar a sua força. E ele disse, eu quero essa ajuda, eu quero essa oportunidade, eu não vou perder, não. E ele mudou, ele fechou as brechas que ele abria. E olha, aquele rapaz, ele era um obreiro que depois se tornou um auxiliar meu. E eu posso dizer que foi um dos melhores auxiliares que eu tive. Eu trabalhei com ele no interior e depois de anos ele voltou a trabalhar aqui em São Paulo, lá na Celso Garcia comigo. E pensa numa pessoa, quando inclusive ele voltou, já voltou casado, inclusive, né? A mulher dele era uma bênção, assim, né? Sabe a bênção com B maiúsculo? Aquela bênção que Deus abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Mas o rapaz sabe aquele rapaz que te descansa, que ao contrário do que era quando eu conheci ele, você colocava algo na mão dele assim, eu sabia, tem uma coisa aqui complicada, tem um problema, olha, tem um negócio que ninguém quer, eu vou dar na mão do fulano. Ele resolve, ele faz. As coisas da mão dele vinham resolvidas. Ele pegava assim, o negócio deslanchava, andava, fluía, era bênção. Inclusive tinha casos de pessoas que ele atendia, aquelas pessoas mais delicadas às vezes, em termos de gente mais lenta, né, para, sabe, pegar o espírito tal, que eu lembro de algumas pessoas que ele atendia, que aquele foi tendo um resultado. O que isso mostra? Quando ele fechou, quando ele consertou o interior, nada mais segurava ele. Como o caso de Israel. Israel aqui nos números 23, o Balaão não pôde amaldiçoar. Tentou amaldiçoar, vou amaldiçoar, mas esse povo não pode ser amaldiçoado. A tua vida tem que ser assim, como números 23. Não vale encantamento contra Jacó, nem maldição nenhuma contra Israel. Inveja, pragas. Eu estou num ambiente que é pesado, mas se você está com Deus, você faz a tua parte ali, o que você faz não é pecado, você está com Deus, você tem uma vida com Deus, as coisas vão vir, vão chegar, vão bater e voltar. Você vai ter resultado, você vai ser abençoado. Não se trata de quem te inveja, se trata de quem é invejado. E se você dá condições a Deus, se você fecha as brechas, se você repara os altares seus com Deus, que caíram, que estão abandonados, você vai ter ao seu redor esse muro de fogo, essa cerca que te protege de toda maldade e engano, essa cerca impenetrável e a bênção e a proteção de Deus. E essa mensagem é para quem tem perdido isso, porque está implodindo de dentro para fora, com permissões, com pensamentos, com comportamentos que deixou entrar, que tem feito parte da sua vida, se conserta diante de Deus. Para que se você nunca teve essa vida abençoada, poderosa, próspera, de sucesso, de força, de saúde, de plenitude, que você tenha. E se você já teve, mas relaxou, perdeu isso, porque se envolveu com coisas, com pessoas e situações que te afastaram desse temor de Deus, então volte ao primeiro amor.
para que você volte a desfrutar da vida que realmente Deus tem para você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Se a sua vida tem, se alguma parte, se alguma área da sua vida, ela está nessa condição. Se você é um seguidor dos conselhos de Balaão, como a Bíblia disse, fala com Deus agora, que isso aí não vai ser mais o ponto fraco da sua vida. Isso não vai ser o ponto fraco da sua vida. Não vai ser. Não vai ser uma área mais que vai te manter fraco. Que vai manter seus muros e portões escancarados para o mal, continuar te lesando, te roubando. Tirando de você oportunidades. Levando você a ter uma vida aquém. Não, se talvez você já estava naquela mentalidade de aceitar uma vida aquém da que Deus tem para você. Não, se posicione, volte ao primeiro amor, volte a ter ali aquela vida ativa com Deus. De ver, não, o pecado está aqui, eu vou ficar longe, eu fujo da aparência do mal, eu não cedo mais a esse pensamento, eu não cedo mais a esse comportamento. Eu resisto ao mal e ele vai fugir de mim. Não sou eu que vou aceitar o mal. Eu resisto ao mal e ele vai fugir de mim. E ele não vai ter poder sobre a minha vida. Ele não vai dominar a minha vida, ele não vai dominar nenhuma área da minha vida. Nenhuma área. Não vai dominar. Se você tem alimentado sentimentos, pensamentos, você já está fazendo coisas, praticando, que você lá no começo, você tinha medo, meu Deus, isso Deus é prova, mas aí uma vez, duas, daqui a pouco se acostuma, aí o pior acontece, a mente é cauterizada. Pede perdão a Deus, Senhor, me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar àquele nível de temor. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu quero viver em retidão. Eu não sou perfeito, mas dá para viver em retidão, em santidade. Quem tem uma vida com Deus, lembra do que é inveja quando é pregado. Porque sabe que já teve isso e já alimentou isso lá atrás, e sabe que por um tempo da vida também padecia por conta da inveja dos outros. Mas venceu isso, porque teme a Deus, e quando é tentado com aquele sentimento de cobiçar, de desejar e de questionar o que é dos outros, a pessoa, não, Senhor, isso não é o meu tempo ainda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então não é meu tempo. Se o Senhor não me deu, se não foi colocado nas minhas mãos, se não foi confiado nas minhas mãos, não é para mim. Que Deus abençoe o fulano que está recebendo. Que Deus abençoe a fulana que está vivendo isso. Eu abençoo essa pessoa. Eu declaro bênção na vida dessa pessoa.
Mas a pessoa não vive mais. Ela sabe que alguma coisa na vida dela não está numa situação porque alguém está invejando. Mas quantos aqui que ouviram essa palavra e sabem, eu sou uma pessoa que alguém me inveja, eu sei no dia. Eu sei minutos depois. Eu fico mal, eu fico doente, tal coisa dá errado. Eu tenho que gastar com o que não é pão, eu gasto com aquilo que não era para eu gastar, porque dá errado, dá problema, quebra na minha mão, eu perco. Porque, por outro lado, eu não trabalhei, eu tenho alimentado coisas que Deus reprova. Eu tenho comido das comidas impuras. Eu tenho me contaminado com imoralidade sexual. Eu sou um rebelde, eu entrei em rebelião. Ainda que eu não fale, não levante uma bandeira, mas aqui no meu coração eu estou em rebelião. Eu vivo uma duplicidade, que eu até falo para algumas pessoas que eu estou do mesmo lado, mas aqui onde Deus me conhece, eu não estou do mesmo lado. Eu tenho vivido uma falsidade. E cada motivo que eu vejo, eu alimento essa falsidade, eu alimento essa duplicidade. Como disse Elias, não dá para viver com esse pensamento dúbio. Não sejam de duplo ânimo. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então segue o Baal. Mas aqui cada um de nós já sabe que Baal não é Deus. Que tal coisa, como às vezes a gente ouviu de alguém, não, isso, Deus não está preocupado com isso. Não, Deus está preocupado comigo, onde está o meu coração. Deus não está preocupado com coisas, pessoas e comportamentos. Deus realmente, Ele me ama, Ele quer saber onde está o meu coração, se o meu coração está nele. Deus quer o meu coração inteiramente dele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e peço que essa palavra venha dividir aqui, meu Deus, um tempo na vida dessa pessoa. E que seja a divisão, meu Pai, antes dela ter consciência por meio dessa palavra. E depois, meu Pai, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, como ela se posiciona, como ela se volta para o Senhor, depois de ter ouvido essa palavra. Porque essa é a resposta que muitos estavam pedindo para o Senhor. O motivo porque algumas coisas estavam como estão. A causa, meu Deus, de algumas situações. A condição, meu Deus, que alguns estavam vivendo, e talvez por terem se afastado do Senhor, mesmo estando na igreja fisicamente. Alguns estavam vendo o que antes não passava daquela cerca, passando. O que antes, meu Deus, não conseguia transpor o muro de fogo, agora transpondo, causando dor, perda, trazendo, meu Deus, desequilíbrio, problemas, vergonha, humilhação, sofrimento. E eis que a Tua palavra vem e nos responde. E eu oro agora, meu Deus, para que haja uma consciência, mesmo naqueles que até então estavam com a consciência cauterizada. Que o Senhor venha tocar cada coração. E que cada oração agora que é feita, meu Deus, seja recebida pelo Senhor. Que cada um que se arrepende, que consciente, meu Deus, do que fez, do que falhou, do que permitiu, do que foi conivente, do que concordou, do que falou com a boca, dos sentimentos e pensamentos que alimentou no seu interior, e que cada um, meu Deus, que se arrepende, se volta para o Senhor, que te pede perdão e que pede, meu Deus, para voltar a estar nessa condição de impenetrável, de impermeável para o mal, de ter, meu Deus, o teu muro de fogo e a tua cerca. Eu oro para que assim seja.
Receba, meu Deus, cada pedido, responda a cada um. Que cada um volte, meu Deus, àquela primeira condição, no primeiro amor. Que esteja, meu Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Que viva e desfrute, meu Deus, da tua bênção. Que o Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer aqueles que pedem para o Senhor agora essa força. Para que não permaneçam mais na mesma condição em que estavam. Mas que agora, meu Pai, também não tentem mais estar nessa condição de força, pela força do braço, por esforços humanos, mas que se coloque debaixo da tua dependência, que creia na palavra do Senhor que é a verdade, que por causa da verdade, esteja debaixo da verdadeira proteção que é a tua. Eu oro, e eu declaro que essa proteção esteja sobre cada um. Que o Senhor seja, meu Pai, a nossa redoma, o nosso muro de fogo, a nossa cerca impermeável, e que cada um, meu Deus, se volte para o Senhor, e veja o Senhor se voltando em forma de proteção, de cuidado e de bênção. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.